Mês de abril, é o mês do Abril Azul, né? Mas antes disso, vamos colocar o Cláudio na conversa, meu caro Paulo? Vamos colocar. A gente anunciou que a gente tinha uma pauta hoje especial aí vinculada aos temas, à temática da América Latina, no continente sul-americano. Começamos com a eleição da Argentina e Paraguai, com o nosso entrevistado, o professor Pablo, fazendo uma análise da conjuntura, e agora a gente segue nessa mesma pegada com o Cláudio Siqueira, ele que apresenta aqui o bloco quinzenal Bipop, nos traz hoje uma reflexão sobre os golpes e ditaduras nos países da América Latina. Com ele que a gente fala agora, está aqui conosco, apresenta seu quadro ao vivo, Cláudio Siqueira, designer, estudante de antropologia e produtor cultural aqui em Foz do Iguaçu. Seja bem-vindo, Cláudio, a palavra é sua. Obrigado, bom dia Paulo, bom dia Moacir. Moacir antes falou, né, sobre a origem do Dia da Mentira. Onde eu me lembro, tem a ver com uma discrepância entre os calendários juliano e os calendários gregoriano. Quando foi feita a reforma do calendário ocidental, o ano que começava lá em abril, ele passou a começar em janeiro. Então tinha gente que estava revoltada com essa mudança, tipo horário de verão, e permaneceram celebrando o Ano Novo em abril. Aí o povo começou a dar presentes estranhos para quem ainda celebrava, né? E aí passou a ser conhecido como Dia da Mentira. Isso aí é um conhecimento geral que está na Wikipédia, a gente precisa... Mas, de forma geral, é isso mesmo que é a origem dessa data. Em 1º de abril também, há 59 anos, calculando aqui certo, 59 anos atrás, foi instaurado o governo cívico-militar no Brasil através de um golpe de Estado. A data foi exatamente hoje, 1º de abril, mas como no Brasil esse 1º de abril ele é muito significativo, o Dia da Mentira, os próprios militares resolveram antecipar a história, ou seja, uma mentira em cima da outra, né? Primeiro, que era um golpe para livrar o Brasil, e outra, que o dia foi 31 de março. Fazendo essas considerações, vamos aproveitar hoje então para falar desse período histórico muito triste e com uma herança dolorida na América Latina, que foi promovida secretamente, hoje mais secretamente, né, porque na época era bem aberto os documentos e as intenções, pelos Estados Unidos num contexto de Guerra Fria. É importante a gente estudar a história e todo o seu contexto para não repetir os mesmos erros. Hoje, lamentavelmente, pessoas mal informadas, que é a única justificativa, algumas celebram ainda o golpe. Por outro lado, nós temos que manter a memória desse golpe como uma forma de não reproduzir o discurso e também as mesmas condições de debate que houve na época. O que aconteceu? Houve a Segunda Guerra Mundial, o nazifascismo subiu ao poder, exterminou judeus, comunistas, homossexuais e ciganos, numa forma de limpeza, queria dominar o mundo inteiro e estabelecer uma ordem ariana, submetendo demais os povos. Aí o que acontece? Países do eixo, os aliados, os países aliados, né, que de um lado estava a Europa invadida pela Alemanha, que é a Inglaterra, a França, e aí também os Estados Unidos, né, juntos, mas a recente União Soviética, né, a primeira experiência histórica de uma teoria que chamamos de real socialismo, né, porque foi um laboratório, ela foi uma revolução popular socialista inicial, se uniram para combater o eixo que era composto pela Alemanha, a Itália e o Japão. Então, findando essa guerra com a vitória dos aliados, houve uma cisão política, geopolítica entre Oriente e Ocidente. De um lado, os países ditos liberais, defensores da liberdade, capitaneados pelos Estados Unidos, e do outro lado, a União Soviética, que defendia uma visão popular de Estado. Dentro dessa briga ideológica que se iniciou, a chamada Guerra Fria, onde ficava aquela tensão, a luta real foi pela política de influência. Acontece que, nesse período, Cuba, né, liderada por Fidel Castro com o Che Guevara, iniciaram uma revolução de caráter popular, pequena burguesa, na ilha, para libertar do ditador Fulgêncio Batista, que era aliado dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, naquela época, tinham Cuba como uma forma de lavar dinheiro através dos cassinos. E também um grande bordel, né? Então, os ricaços dos Estados Unidos atravessavam lá, iam lá, cometiam todos os crimes sexuais e de estelionato, né, de lavagem de dinheiro, que no seu próprio território não poderia. Acontece que com a Revolução Popular em Cuba, isso fechou. Os cassinos e os ditadores, né, o ditador, houve toda uma reforma. Só que não era um Estado socialista. Mas os Estados Unidos, como para tentar retornar
o sistema anterior da qual era, né, era capitaneado por eles, impôs o embargo. Nesse sentido, Cuba não teve outra solução a não ser se aproximar da União Soviética, que ofereceu apoio. Só que a condição da União Soviética era que os seus líderes fossem para lá e aprendessem, né, as teorias socialistas. Então foi aí que Cuba passou a ser socialista. Mas é interessante notar que quando o Chile vai para a União Soviética, ele é acusado de trotskista, que é um pensamento também oposto, mas paralelo ao pensamento vigente do real socialismo. O próprio Chile fala, eu só fiquei sabendo quem era Trotsky depois que eu fui para lá, né? Para ver como que os movimentos políticos na América Latina, elas aconteceram nessa época com um movimento de contradição espontânea do povo. Então nunca houve, de fato, uma real ameaça comunista na América Latina. Tanto para quem é estudante de história e foi militante de partidos comunistas, ou um só partido comunista que existiu no Brasil, né, que é o PCB, sabe que o Partido Comunista Brasileiro tinha nenhum apoio do Comitê para uma revolução, porque o Comitê lá na União Soviética não via o Brasil com condições materiais para uma revolução. Então tudo aconteceu como uma falácia e uma narrativa criada pelos Estados Unidos contra governos populares e trabalhistas. Para a gente contextualizar, o trabalhismo é um movimento europeu de revisionismo, justamente para contrapor o socialismo. Então eles falavam, ó, vamos dar melhores condições ao trabalhador e vamos manter a liberdade da livre iniciativa. Beleza, era a fórmula que a Europa tinha para enfrentar a ameaça ideológica comunista. E esse pensamento ele veio para o Brasil, né? João Goulart, ele sempre foi um trabalhista, ele não foi um socialista. Isso que a gente tem que fazer justiça à história. João Goulart nunca, apesar de estar à esquerda, ele propôs um projeto que tivesse viés comunista. Não que isso fosse ruim, isso aí vai dar opinião política de cada um, mas historicamente é isso. O que acontece é que ele se opôs ao interesse dos Estados Unidos. Ele propôs taxar a leva de dinheiro de multinacionais para fora. Pronto, os Estados Unidos não gostou disso e já pegou a narrativa e falou, vamos fazer o laboratório do golpe aqui no Brasil. O Brasil é o segundo golpe cívico-militar patrocinado pelos Estados Unidos. O primeiro foi do Paraguai, que já existia, mas daí foi fortalecido, e aí veio a do Brasil. Então, o que nós temos que lembrar é que esse golpe, ele não foi apenas um golpe de Estado, ele foi a autorização deliberada e clara da tortura e da violação de direitos humanos. Seguiu-se a ele a Argentina, depois o Chile, e todos eles derrubando governos nacionalistas com viés popular. Então a gente vê que a história das ditaduras na América Latina obedeceram apenas interesses econômicos dos Estados Unidos. E isso não é segredo, nem hoje, nem naquela época. Hoje tem a abertura dos documentos da CIA, que quem pesquisar vai ver que deliberadamente os Estados Unidos eles patrocinaram e financiaram esses golpes aqui. É um assunto extenso, mas com um viés muito simples. A América Latina, ela sempre esteve à mercê e ameaçada pelo Norte, e toda uma narrativa que já foi vencida ainda permanece hoje como propaganda ideológica de interesse de quem ainda quer manter poder sobre essa região. Então, hoje, como dito o dia da mentira, vamos aproveitar esse espaço para desmentir, né? Vamos buscar ler, estudar, dialogar e debater. Não estamos aqui propondo uma apologia ao sistema da esquerda, mas sim a uma defesa de um discurso histórico real, onde nós possamos, enquanto Brasil, enquanto América Latina, reivindicar, batalhar e lutar por uma política de identidade nacional, de defesa dos nossos interesses econômicos e de integração. Obrigado pelo dia de hoje, obrigado pela audiência, e vamos continuar nossas conversas sobre brasilidade e latinidade no percurso desse mês. Legal, Cláudio, obrigado. A história é sempre uma boa conselheira, Moacir. Seguimos adiante. Marco Zero, onde tudo começa.